O fato é que nós estamos inundados de dados. Tudo passa a ser mensurado nas empresas, desde o marketing comercial, as ações da equipe. E isso traz uma série de informações que ficam brutas, né, e precisam ser trabalhadas dentro das companhias. E hoje as empresas começam a olhar isso com outros olhos. Por isso que a gente trouxe hoje o José Matias, que é especialista em analytics, para conversar com a gente e começar a explorar justamente esse mundo de informação que hoje as empresas têm, mas que pouco ainda é trabalhado, né? Como é que você vê hoje, Matias, as empresas e como que elas estão, em que nível que elas estão trabalhando, né, com os dados? Como é que você sente essa maturidade? Então, Marcelo, agradecer de estar aqui, né, pela oportunidade de estar falando com vocês. Sobre isso de utilização de dados, né, a gente vê entre diferentes segmentos, diferentes níveis de maturidade nas empresas, né? Às vezes você tem um player pequeno com um nível de maturidade muito bacana, muito data-driven, né, que a gente coloca, e às vezes você vê grandes players se batendo um pouco de como utilizar aquelas informações, tirar insights úteis disso, né? E o mais louco de tudo isso é que é um embate que tá por tudo, né? Todas as empresas estão sofrendo em alguma medida com essas cobranças e o que fazer com esse volume de dados que está sendo gerado. A gente brinca assim que é muito dado e pouco insight, né? Você tem trocentas fontes de dados lá e não consegue fazer nada com aquilo. Até recentemente teve um texto do Avinash Kaushik, né, que é consultor de analytics do próprio Google, que ele mencionou assim: você não precisa coletar tudo. Você não precisa medir tudo, você pode focar nos seus KPIs, nos seus objetivos, nas suas metas e se concentre neles, né? Primeiro foque no que é essencial para o seu negócio e depois busque esse universo maior de informações, né? E aí entra um nível de maturidade, de você ter conseguido resolver aquele escopo inicial para depois buscar mais dados, mais informações, mais otimizações mesmo. Mas é uma vereda complicada, assim, a gente sabe que tem essa cobrança, essa expectativa. O que eu percebo é que a gente teve uma primeira fase, né, onde nada era mensurado, principalmente no marketing, né? Sim. Nada era mensurado e começou a se mensurar. E aí foi aquele boom de informação, mas que pouco se extraía e muitas vezes ainda pior, né? Às vezes confunde. Sim, eu costumo dizer que pior do que você não saber é você achar que sabe. Né? Você ir para um caminho que, na verdade, não vai te levar para uma direção errada. E então, você que trabalha muito com analytics, assim, você vê já as pessoas conseguindo ter esse olhar mais avançado no sentido de extrair informação? Acontecem erros na hora de interpretar esses dados? Como é que você Infelizmente, sim. Acontecem vários erros ainda, né? Na verdade, eu acho que a parte mais difícil de trabalhar com dados hoje, dado o nosso contexto, né, não é nem extrair ou ter os relatórios, né? A gente tem ferramentas muito competentes nisso, o Google Analytics, a gente tem dashboards muito baratos com Power BI, até o Tableau tem versões acessíveis hoje, mas o que a gente sofre é justamente com a análise, e é uma coisa que a gente recebe muito: como que eu melhoro uma análise, né? Ou você recebe um briefing, eu quero uma análise melhor. E análise é difícil, na verdade, porque ela depende não do conhecimento técnico da ferramenta, da métrica, mas muito mais do negócio, né? E para entender do negócio, você tem que estar perto do cliente, você tem que respirar ele, você tem que respirar as metas, aqueles objetivos. E isso é difícil, porque às vezes até o cliente pode estar um pouco confuso sobre qual é o objetivo dele naquele momento, né? É muito comum a gente, eu quero aumentar vendas. Quem não quer, né? Mas qual que é o caminho para a gente chegar nessas vendas? Será que a gente tem um problema de produto? Será que a gente tem um problema de comunicação? Será que a gente tem um problema de operação? Né? E identificar isso às vezes é muito difícil. Você, como analista, não consegue fazer isso no Google Analytics, né? Você faz sentando com o cliente, conversando com ele, entendendo o contexto dele, o escopo dele. E isso é o mais difícil, né? Não é nem tanto tirar o relatório no final do mês, é conseguir buscar esse objetivo, esse cerne do negócio, para daí então olhar para os dados e falar, ok, o que os dados podem me ajudar aí sim a aumentar as vendas, melhorar o produto, melhorar a minha comunicação, enfim. Legal. Esse é o grande desafio. O que você está colocando então é que para ter essa evolução, não basta você saber os dados ou saber o que tirar, mas você precisa também conhecer o produto para poder interpretar esses dados de uma... Com certeza. Né? Eu, por exemplo, tenho essa característica, né? Eu entendo da ferramenta, mas cada novo projeto é um esforço de entender qual que é a meta do cliente, né? Qual que é o objetivo. E quando eu falo meta, não é só o vender mais, como eu já falei, assim. Às vezes, para o vender mais, você tem um caminho tão longo, na verdade, de problemas ali de, tipo, otimização de investimento, planejamento de comunicação,
que não é o Analytics, né? É realmente você entender o que já foi feito, analisar o que foi feito, o que pode ser otimizado, sempre alinhado com essa expectativa do cliente, né? Então, o desafio mesmo, em termos de análise, não é o que a gente coleta ou deixa de coletar, ou a ferramenta, ou a visualização do dado, né? É muito mais esse entendimento do negócio e da análise, assim, que ainda é complicado, assim, entre os diferentes níveis, né? Seja do player menor até grandes players, ainda tem esse problema de comunicação, de entendimento nesse caso. Perfeito. E você pode contar para nós algum case, assim, Matias, de empresas que não estavam mensurando da forma correta claro. E o quanto isso afeta o negócio, né? Por exemplo, eu tenho um projeto de consultoria, né, de marketing digital que envolve escopo de analytics, performance, enfim, todas as frentes do marketing digital ali eu trago essa visão dos relatórios, de otimização. E a gente estava vendendo um curso de inglês, especificamente, e era um curso de inglês num formato diferente, trazia outras metodologias de ensino, design thinking, enfim. Então ele tinha um ticket um pouco mais alto, né, em frente à concorrência, que o mercado de educação de inglês é um pouco mais saturado. E eu lembro que, enfim, rolou o planejamento de produto, pedagógico, mas foi um senhor investimento por parte da empresa. E a gente subiu a campanha, né? A agência subiu baseado nesse planejamento. E eu lembro que a cliente me retornou falando, os leads que estamos capturando para fazer a etapa de nutrição, depois direcionar para as filiais, fazer as matrículas, enfim, estão muito caros. Eles estavam custando mais ou menos R$15 na época. E até então esses leads nem sequer eram avaliados em termos de custo ou taxa de conversão. Assim, foi um momento acho que muitos passaram sobre o inbound, de instalar o RD, subir landing page, começar a coletar, fazer o lead scoring, enfim. E eu lembro que ela falou, não, mas está muito caro, R$15, eu vejo gente pagando R$1, eu vejo gente pagando 50 centavos o lead. Eu falei, não, calma lá. O que é caro, né? Então, R$15 a captura do lead. Dos dados que a gente observou, quantos já fecharam uma matrícula? X. Mais importante que isso, qual que é a mensalidade desse curso? Esse curso é R$2.000 por mês. Quanto tempo ele dura? Ele dura 2 anos. Qual que é a expectativa do cara ficar no curso? Porque ninguém fica o tempo todo, às vezes, né? Tem cancelamentos, enfim. Dentro desses 24 meses, a média é 18. Então vamos fazer um cálculo do CLTV aqui, desses clientes, né? Sabendo que eles não significam só R$2.000, eles significam esse horizonte de 18 meses. CLTV né? é o custo... Customer Lifetime Value. Desculpa. Que você multiplica ali o que é receita recorrente, que pode ser uma mensalidade, recompra de um cliente, pelo período que você acha que ele vai ficar com você. Né? Então, nesse caso, um curso de inglês que, em média, a pessoa fica 18 meses pagando R$2.000, ela tem R$36.000 de receita por aluno, digamos assim. Né? Você vai descontar os custos ali, mas é um ROI um pouco mais inteligente do que o ROI do tipo, pagou R$2.000, esse é meu ROI. Sim. Né? E a gente fez esse cálculo e, assim, em termos de ferramenta, foi eu abrir o Excel, né? Abrir o Excel, colocar esse funilzinho ali, calcular e falar, cara, a gente podia estar pagando R$500 o lead e tava tudo bem. A gente ia fechar essa turma, esse curso ia sair e tava tudo certo, sabe? Então, R$15 era barato, né? Ele é barato nos parâmetros que a gente tem na receita que a gente é capaz de gerar do que a gente pode monetizar desse cliente. Então, eu brinco assim que essa visão sobre dados, a sensação que a galera tem é, eu preciso saber meu CPL, minha taxa de conversão, preciso saber aquilo, preciso saber aquele outro, preciso saber meu bounce rate, preciso todas essas informações na mesa. Mas chega na hora de analisar, tipo, saber o que é bom, o que é ruim, o que é parâmetro para ser analisado, começa a ficar difícil, né? E às vezes a pessoa tem essa comparação, mas eu vi a pessoa pagando 50 centavos o lead. Mas qual que é o contexto que ele está inserido, Perfeito. Qual isca ela usou, qual é a qualificação desse lead, né? Então, assim, é aquela brincadeira, né? O dado é só um número sozinho, né? A informação, ela nesse contexto. Então, Perfeito. qualificar esses R$15 é o exercício ali que a gente faz com alguns clientes, assim, de diversos segmentos. Perfeito. E em relação justamente ao Analytics, né? As pessoas, de fato, elas podem afirmar que tudo hoje no marketing digital é mensurável, assim, porque a gente entrou nessa linha, né, da mensuração, tem diversas formas de você poder entrar em contato com a empresa ou gerar uma venda, mas tudo isso pode ser mensurado. Com certeza, né? E esse é o grande desafio, assim, porque você mensura cada interação, né? Você pode gravar cada navegação de tela. E até que ponto isso é útil, né? Por exemplo, quando a gente fala muito de comportamento do usuário no site, se você for analisar o comportamento de cada usuário no seu site, você gravou cada tela dele,
você fica maluco, porque não faz o menor sentido, né? É um dado muito granular, é muito pequeno. Aquilo sozinho não consegue ser útil para você, né? Então a gente precisa agregar, a gente precisa segmentar, enfim, se distanciar um pouco desse nível de granularidade. É possível ter o dado perfeitinho, pequenininho lá, do horário que a pessoa fez, quantos milissegundos ela ficou, mas até que ponto isso é útil, né? E a gente, enquanto analista, né, ser humano, a gente tem essas limitações enquanto a gente consegue olhar. Claro que aí entram outros escopos, por exemplo, de machine learning, enfim, que você pode subir montantes muito maiores de dados completamente desestruturados às vezes, né? E rodar isso numa rede neural e ver o que surge de padrão ali dentro. Mas a gente, no dia a dia, que às vezes não tem acesso a algumas dessas ferramentas, né, ou precisa de análises mais rápidas, a gente tem que usar de outros artifícios, que é a segmentação, clusterizar os dados, olhar eles de uma forma um pouco mais distante. Eles ser muito granular nem sempre ajuda. Por mais que ele crie essa expectativa do tipo, eu não estou mensurando o clique nesse banner, eu preciso mensurar o clique nesse banner. Talvez não. Talvez nesse momento não seja a sua prioridade saber quantas pessoas clicaram naquele banner, especificamente. Legal. Eu tinha um exemplo onde um cliente nosso, na época da agência, ele perguntou se o tempo médio que ele tinha era bom ou ruim. Né? E na verdade tudo depende, né? A famosa depende, né? Mas assim, porque muitas vezes, dependendo da função da página, se é uma função intermediária onde ela quer levar para outro lugar, e a pessoa está tendo dificuldade, né, para encontrar o próximo passo, na verdade, às vezes o tempo médio alto, ele não quer dizer que a pessoa está interessada, quer dizer que ela está tendo dificuldade em achar o... Isso é uma coisa que a gente coloca muito nos cursos aqui na Harvard de Analytics, né? Quando perguntam o que é uma taxa de rejeição boa, o que é um tempo de sessão bom, depende, assim, e é a resposta que a gente não gosta de ouvir, né? Sim. Mas é que depende de um contexto, como você colocou. Né? Uma área de suporte vai ter um tempo, deveria ter um tempo de sessão mais curto, eu deveria resolver meu problema e pronto, né? Agora, se ele está demorando lá... Aí volta para a questão do contexto que você colocou. Com certeza, né? Porque só o tempo de sessão sozinho é o dado, né? Ele não significa nada. Para ele começar a significar, ele precisa de contexto. A partir do momento que você tem um contexto, você tem informação. O contexto desse tempo de sessão de 20 minutos está na área de suporte do site da telefonia. Então, acho que a gente tem um problema na área de suporte do nosso site de telefonia, que o cara está gastando 20 minutos para achar a solução do problema dele, né? Então, agora, 20 minutos no meu blog é legal. Será que se ele consumiu o conteúdo, ele viu várias páginas, tem muito page view por sessão, isso é bacana, né? Então vem um contexto para qualificar esse dado e transformar isso em alguma coisa realmente útil. Assim. Eu podia ficar horas aqui conversando, eu tenho várias perguntas, a gente fala de conteúdo, né? A gente já quer saber e conteúdo como é que mensura, enfim, né? Aí tem várias questões, mas eu acho que o que é legal a gente trazer é que o Matias, para quem não sabe, ele organiza aí o Encontro de Métricas do Paraná, onde justamente essas várias perguntas são respondidas, né? Surgem e são respondidas, e muitas vezes não existe uma resposta certa, mas uma troca muito rica, né? Um aprendizado. Como é que surgiu o evento, Matias? Então, essa é uma história meio louca, assim, porque na verdade essa iniciativa surgiu de um outro grupo de profissionais, que era encabeçada pelo Fernando Kanarski, o Brian Barnes e o Caio McCord na época, isso já faz uns 3 anos. E a gente começou a fazer algumas reuniões, assim, se encontrava acho que mensalmente na época para debater sobre o mercado, enfim, conversar, e tinha essa ideia de criar um evento na época. A gente juntou algumas pessoas, conversou com outros players, assim, mas acabou que não foi para frente aquilo na época. E ano passado, retrasado, eu me reencontrei com o Brian durante um curso, assim, a gente conversando e falou, poxa, aquela ideia era bacana, será que a gente não faz? Eu falei, vamos fazer então, mas muito na louca, assim, tipo, de uma semana para outra a gente marcou, combinou com o Fernando, com o Caio, todo mundo juntou, assim, e falou, vamos ver o que acontece, a gente conseguiu lotar, viu essa carência, assim, desse universo, desse debate sobre analytics. Também falta espaço para os profissionais aqui da cidade de se colocarem, mostrarem no dia a dia. E só te interrompendo, mas assim, lotar até, a gente tem feito, né, aqui na Harvard alguns eventos, né, do encontro. E a primeira vez que você comentou, né, eu confesso que eu não conhecia o evento, e o lotar, né, o evento é lotado, imaginei, ok, o Matias vai precisar de uma sala então para 20, 30 pessoas. A gente tinha 120 pessoas num evento de métricas, né? Sim. Isso me impressiona muito. Isso é muito louco, porque quando a gente fez falando, vamos falar de analytics, né? Quem quer saber de analytics? E era, né, a nossa panelinha ali, a gente gosta de falar disso, bem ou mal.
E daí eu lembro que lotou, o primeiro evento foi no Next com 60 pessoas, lotou muito rápido, assim, muito rápido. E surgiu esse feedback, assim, tipo, vamos fazer mais e tal. De início surgiu a oportunidade de trabalhar com a ONG Missão Acolher, né? E colocar o evento como essa oportunidade pra gente falar de analytics, poder fazer o bem, né? Tipo, os valores dos ingressos são doados para a ONG. E destacar esse conteúdo dos diferentes profissionais que a gente tem aqui, né? Vem profissionais de agências, vem profissionais da academia, profissionais de startups, enfim, é um perfil diverso, assim, porque está todo mundo, né, sendo cobrado e trabalhando com dados, analytics, BI, data science, todo esse universo que permeia essa discussão. E o evento surgiu como uma oportunidade para a gente estar trabalhando sobre isso. Assim. Legal. Para fechar, então, Matias, eu ia pedir só para você fazer um convite para o pessoal para o próximo encontro. Dia 17/6, a gente tem a 7ª edição do Encontro de Métricas do Paraná. Nessa edição, a gente vai falar especificamente sobre Google Analytics, né? Então, a gente tem 3 palestrantes convidados, que é o Thiago Borges, da Miro, a Thaís, da Fiesp, e o Eliel Lanes, que trabalhava na NerdWeb. Os 3 têm bastante experiência com Analytics e eles vão falar do Analytics no dia a dia deles, na aplicação dos dados nas estratégias, mas sempre muito focado na ferramenta e como utilizar a ferramenta no dia a dia. E o Google Analytics é uma escolha muito óbvia porque a gente sabe que dentro da nossa rotina ele é muito comum, ele está disponível ali pra gente, a gente acaba utilizando esses dados com bastante frequência. Uma coisa que a gente sempre coloca no encontro de métricas também é que depois a gente tem uma mesa redonda, então com todos os palestrantes, que vai ser moderada pelo Brian Barnes também, que a gente abre para as perguntas do público e as perguntas que foram feitas durante o período de inscrições também, para ter essa troca, para ter essa chance de fomentar o conhecimento mesmo e não ficar só no PowerPoint ali. Né? Então, fica aí o convite dia 17/6 para estar aqui no Hub com a Harvey, assistindo o 7º Encontro de Métricas. Legal. Continuem acompanhando a gente então, tanto na parte online quanto também presencial. A gente aqui na Harvey também aguarda vocês para ver esse evento. Eu gostei muito, né? O último foi sobre Data Science, muitos insights bacanas e com certeza esse não vai ser diferente. Sim. Então agradeço ao Matias aqui por estar contribuindo aí com várias informações sobre Analytics, né? Muito rico sempre os teus insights. Os alunos adoram a aula do Matias. Pra gente era uma preocupação porque, né, transformar uma aula de Analytics empolgante e ter uma avaliação tão alta, a gente achava que não era possível. Agradecemos aí e fica o convite também, a gente aqui na Harvey espera vocês aí no evento e até a próxima, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal.